Bolos low carb, a sensação do momento. Será que é tudo isso mesmo? Seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Ale Monteiro, trabalho com bolos funcionais e inclusivos, ou seja, sem glúten, sem leite, sem açúcar, mais ricos em fibras e nutrientes. Tenho milhares de alunas espalhadas pelo mundo através dos meus cursos online e mais de 350 mil seguidores nas minhas redes sociais. E eu acho que você deve ser mais uma, tá? Aproveite e se inscreva aqui no meu canal do YouTube e também me acompanha lá no Instagram, Ale Comer Bem. Lá, diariamente, eu tô ensinando muita coisa sobre esse universo sem glúten, sem leite, sem açúcar, que eu sei que é a área de interesse, afinal você chegou até aqui, né? E hoje eu vou tratar no vídeo sobre um ponto muito delicado e muito procurado ao mesmo tempo, que são os bolos low carb. Mas antes, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, compartilha com outras pessoas que você acha que são pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, precisam de um produto low carb, seja um diabético, seja uma vizinha, seja uma pessoa que esteja em dieta, que são essas pessoas que normalmente procuram por esse produto low carb. Mas afinal, o que é low carb, Ale? Fala aí pra gente. Vamos lá. Low carb é uma palavra em inglês que significa baixa quantidade de carboidratos. Resumidamente é isso. Então você tem o carboidrato como um dos macronutrientes essenciais para a sobrevivência, assim como as gorduras e as proteínas, só que um produto low carb é um produto que tem baixa quantidade de carboidratos. E quando você entra no universo da confeitaria, que é exatamente o que eu vou tratar nesse vídeo, nós não vamos tratar aqui sobre dietas, sobre prescrição médica, nutricional, nada disso. Nem quem pode ou quem não pode, ou quem deve ou quem não deve. Nós vamos tratar sobre o universo da confeitaria. O que é essa confeitaria low carb e se de fato é o que você quer para você, aí na sua casa. Vamos lá. Todo produto da confeitaria, seja um doce ou um bolo, ele leva carboidrato. Essencialmente, dentro do universo da confeitaria, dos 3 macronutrientes que eu citei, proteína, carboidrato e gordura, o carboidrato e a gordura são os que se apresentam em maior quantidade. Tem proteína? Tem. A gente usa ovos, leite, tudo isso tem proteína, né? Mas, quando você vai trabalhar os doces e bolos de uma forma geral, o que mais sobressai são os carboidratos e as gorduras, tá bom? Os carboidratos, nós abrangemos os açúcares e as farinhas. Os outros ingredientes têm carboidrato? Tem, mas em quantidade mínima, como ovos e gorduras, por exemplo. Tem quantidade muito pequena de carboidrato. Já as farinhas e o açúcar têm uma quantidade significativa. É o macronutriente que mais se apresenta forte nesses 2 insumos, açúcar e farinha. Pois bem, dentro dos bolos sem glúten, nós temos algumas farinhas sem glúten que têm baixa quantidade de carboidrato, como por exemplo, farinha de linhaça, farinha de coco, as farinhas de oleaginosa, como amêndoas, pistache, nozes, castanha de caju, castanha do Pará. Essas farinhas, elas são pobres em carboidratos. Consequentemente, essa confeitaria low carb, os bolos low carb, eles trabalham com essas farinhas em específico. E também trabalham com bolos sem açúcar. Por quê? Porque açúcar é essencialmente um carboidrato. Então você acaba sobrecarregando aquele produto com carboidrato. E se você é uma pessoa que está procurando se alimentar, seja por indicação médica, seja por escolha pessoal, consumir menos carboidrato, o açúcar vai atrapalhar nesse teu objetivo. Pois bem, vamos por partes. Vamos começar com as farinhas. Essas farinhas que eu citei, farinha de linhaça, farinha de coco e farinha de oleaginosas. Essas 3 farinhas, cada uma delas vai ter uma característica específica. Vamos começar pela farinha de coco. A farinha de coco, ela tem gordura, ela é pobre em carboidratos, como eu já falei, afinal ela é low carb, e ela é riquíssima em fibras. Essa farinha, ela tem a característica de absorver todo o líquido envolto dela. Ela absorve como uma esponjinha. Então, se você pretende fazer um bolo, onde quando você vê a receita, ou você mesma faz a substituição, e tem muita quantidade de farinha de coco, não se arrisque nessa receita. Você vai dar com a cara na parede. Por que, Ale? Porque o que eu falei para vocês, ela vai absorver toda a água envolvida naquela receita, que é importante para aquele bolo ficar fofo, macio. A água é fundamental. Só que se a farinha que você utiliza for essencialmente a farinha de coco em maior quantidade ou a única farinha dessa receita, o seu bolo será uma pedra. É isso, eu tô falando real aqui para vocês.
o bolo vai ficar seco. Vamos agora para a segunda farinha de linhaça. A farinha de linhaça ela também tem uma quantidade considerada de gordura e também de fibras. Só que ela não absorve tanto quanto a farinha de coco. Os líquidos envoltos dela, ela absorve sim, porque ela tem fibras, tá? Mas ela entrega também um sabor muito característico. Você vai encontrar de dois tipos, a farinha de linhaça marrom e a farinha de linhaça dourada. A farinha de linhaça dourada, ela tem um sabor mais agradável, mas também tem sabor. Então, utilizar ela sozinha numa receita de bolo não será a sua melhor via. E por fim, as farinhas de oleaginosa. Cada uma dessas farinhas de oleaginosa, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de pistache, farinha de nozes, farinha de castanha do Pará, elas, cada uma, vão ter uma característica diferente porque são vindas de oleaginosas diferentes, né? Entretanto, cada uma delas tem um sabor muito característico. Tem muita gordura, tem proteína vegetal e pouca quantidade de carboidrato. Pensa comigo, se eu vou tirar farinha de trigo da minha receita de bolo e só utilizar farinhas de oleaginosa, se elas são riquíssimas em gordura, como a Lê falou lá no vídeo do YouTube dela, como será que vai se comportar essa textura do meu bolo? Vamos lá, pensa aí comigo. O que você acha, Rafa? Será um bolo fofinho, leve, com muita gordura? O que você acha? Não, né? Cara, gordura traz peso quando em excesso na sua receita. Então, se você espera uma massa leve, fofa, úmida, sim, úmida ela vai ser porque tem muita gordura, mas leve e fofa, talvez não pelo excesso de gordura. Então, utilizar apenas a farinha de oleaginosa em substituição à farinha de trigo não é o seu melhor caminho. E agora, Lê, eu preciso de um bolo com baixa quantidade de carboidrato. Com quais farinhas eu posso trabalhar? Você pode trabalhar com essas farinhas sim, mas colocar um pouquinho de uma farinha que tenha carboidrato para que possa equilibrar esse excesso de gordura. Você pode também reduzir um pouco a quantidade de fonte de gordura, seja manteiga, seja óleo, dessa sua receita, para que possa equilibrar e não ficar com excesso de gordura no seu bolo. Você pode também brincar com outras farinhas que você tem nutritivas aí sem glúten no mercado, sem exagerar para que não aumente muito a quantidade dos carboidratos. Mas no fim da linha, você tem que ter muita certeza e muito consciente isso na sua cabeça, que um bolo low carb, um bolo com baixa quantidade de carboidratos, ele vai ser sim inferior a um bolo que vai ter mais carboidrato, mesmo um bolo mais nutritivo, mesmo um bolo mais rico em fibras. Por quê? Porque carboidrato é essencial para a textura do seu bolo ficar como um bolo que tem trigo. Não dá pra gente mudar essa regra. É a química do bolo. Não dá pra gente fazer outro tipo de mudança, de ajeitado. Ah, mas coloca isso. Não tem como. O resultado que você espera do seu bolo, se for um resultado que não se aproxime a um bolo que tem farinha de trigo, você não se importa com isso? Tudo bem. Mas se você é uma pessoa que zela pela qualidade de sabor, ok. Mas também pela textura do bolo, um bolo realmente que pareça bolo, que não pareça uma esponja, que não pareça uma pedra, né? Mas um bolo que realmente tem cara, textura de bolo, você tem que considerar a questão do carboidrato, sim, é algo muito importante. E por fim, a questão do açúcar. Se você tirar o açúcar e substituir por adoçante, você também vai ter que seguir algumas regras. E tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube exclusivamente sobre bolos sem açúcar, que eu acho que vale muito a pena você assistir e entender como você faria um bolo low carb, também sem açúcar, sem perder em qualidade. E aproveitando, aqui nos comentários eu vou deixar o link para o meu curso Caseirinhos Saudáveis. São bolos sem glúten, sem leite, sem açúcar, onde eu escolho farinhas ricas em fibras e nutrientes para que o seu bolo não seja apenas sem glúten, mas seja super saudável, tá? E comparativamente aos bolos tradicionais, tem menos carboidrato também. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, até lá!